Olá pessoal, tudo bem? Eu só quero dar continuidade àquela palavra curta que eu falei sobre a primeira, qual é a nossa primeira prioridade, qual é o nosso chamado maior, né? Ou a grande prioridade da nossa vida. Eu falei buscar a face de Deus, aquele chamado pessoal para me estar com Jesus, para me conhecê-lo, ter minhas experiências. E as minhas experiências com Deus, através da palavra também, criam convicções e paixão dentro do meu coração. Compreende? Então, não é o ministério na igreja, não é o meu ministério, não é os dons do Espírito Santo, não é as aptidões, não é os talentos. Estou falando da nossa intimidade com Deus, a nossa busca de Deus. Porque um dos benefícios de quem busca Deus e experimenta esse Deus gera uma convicção e uma paixão. O resto vem a reboque. Tudo vem atrás dessa prioridade, dessa vida com Deus. E eu queria hoje mostrar a Jesus como o nosso modelo, porque Filipenses fala que Jesus, ele era Deus e se esvaziou da sua divindade e assumiu a forma de homem. Ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Em Hebreus a Bíblia fala que ele foi tentado em todas as coisas, mas nunca pecou. Lá em Hebreus também fala que ele aprendeu pelas coisas que sofreu. Ele foi tentado em todas as coisas, mas sem pecar. E ele, como homem, um dos nomes na Bíblia, nos Evangelhos, o Filho do Homem, para mostrar para nós que é possível seguir e servir esse Deus e ser vencedor, ser vitorioso, ter uma vida crescente. Para ser modelo para nós. Compreende? Então, eu tenho que seguir esse exemplo desse homem de Nazaré que se tornou o nosso Salvador, o nosso Rei, está sentado à destra de Deus. Entende? E a pergunta que eu diria aqui, que eu faria aqui, se Jesus era Deus, se esvaziou isso na forma de homem, ele teve que buscar a face de Deus, do seu Pai, quanto mais eu. Ele chega a dizer nos evangelhos, eu só faço o que o Pai me manda fazer. Pai, não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Ele buscou isso. E eu quero ler alguns textos rápido aqui para vocês, mostrando que ele é nosso modelo. Ele precisou buscar a face de Deus. Ele precisou ter fome. Ele precisou perseverar. Ele teve que aprender a orar, a clamar, a suplicar, a ouvir a voz de Deus. E aqui no Evangelho de Lucas é o livro que mostra mais isso. Começa pelo capítulo 4 de Lucas, onde ele começa jejuando para iniciar seu ministério 40 dias e 40 noites. Ele começou jejuando 40 dias. Nós já jejuamos 40 dias? Nós oramos como ele orava? Então ele já começou aqui mostrando o seu ministério, orando e jejuando. Quero ler aqui na Bíblia para você. Quando você vai para o capítulo 5, o versículo 16, olha o que a Bíblia diz. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Ele se retirava para lugares solitários e orava para buscar a face do seu Pai, do seu Deus, para ouvir a sua voz. Aí vamos dar um pulo mais na frente. Lucas 6, 12. Lucas 6, 12, a palavra de Deus diz assim: naqueles dias, retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus.
a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. Jesus orava a noite toda, fazia a vigília sozinho, buscando a face de Deus. E eu? Aí nós vamos mais na frente. Lucas capítulo 9. Diz a Bíblia, Lucas capítulo 9, versículo 18. Estando ele orando à parte, achavam-se presentes os discípulos. Orando à parte. Em determinado lugar. Orando. Você está observando aqui, ele sozinho orando. Ele sozinho buscando. Ele sozinho clamando. Ele sozinho buscando intimidade. Ele precisava desse Deus Todo-Poderoso, como homem. Aí você vai aqui no livro, continuando o livro aqui, né? Aqui no capítulo 22 de Lucas, Lucas 22, o versículo 39, olha o que a Bíblia diz. E saindo foi, como de costume, para o monte das oliveiras, e os discípulos o acompanhavam. Como de costume, ele tinha o hábito de orar, de buscar a face do seu Pai. Preste atenção, se Jesus era o Deus que se esvaziou como homem, e assumiu uma forma de homem, ele precisou buscar a face de Deus, e eu já fiz essa pergunta para mim. E eu queria dizer para você, o problema dos brasileiros no Brasil, pode ter aqui, ali, dois, a gente tem tanto conhecimento da palavra, mas a prática da palavra, a busca de Deus. Por isso que você vai ver cristãos fracos, cristão que não vence o adultério, que não vence a prostituição, não dão conta nem de chegar no culto na hora do culto, nos seus compromissos. Compreende? Que qualquer pregador que prega qualquer coisa contra a Bíblia, eles engolem, eles absorvem as heresias. Porque eles não buscam a Deus, esse Deus da palavra. Parece que estão lendo a Bíblia de cabeça para baixo, não de cabeça para cima. A gente busca esse Deus para conhecer, para experimentar. E a gente busca, através da oração, com jejum, e estudando a palavra, para absorver a verdadeira doutrina. Eu estou dando aqui o exemplo de Jesus. Ele tinha que buscar o seu Pai pessoalmente. Ele tinha que jejuar, ele tinha que se consagrar a Deus. E nós? Quero te desafiar. Por isso que os discípulos, em Lucas capítulo 11, eles viram Jesus orando, eles viram Jesus tendo uma vida de oração, eles disseram assim, ensina-nos a orar. Ensina-nos a orar. Eles não pediram para a gente ensinar eles a pregarem, não seria errado isso, ou cantar, ou fazer ou qualquer outra coisa. Ensina-nos a orar, porque eles viram que Jesus tinha um estilo de vida, uma vida de oração, e quando ele saía dessa oração, o poder de Deus vinha através da vida dele. Entende? E ele ensinou, Pai, começa com a adoração. Eu me rendo a Ti, Tu és bendito, eu te quero te conhecer. Como eu falei no primeiro vídeo, um culto racional, você busca dia após dia, até ele se manifestar para você, até ele aparecer para você. Como Paulo disse lá em 1 Coríntios capítulo 15, ele falou, ele já apareceu para mais de 500 irmãos, agora apareceu para mim, como eu nasci fora de tempo. Paulo tinha fome de Deus. Entende? Quero deixar essa palavra para você. Pega esses textos e reflita sobre isso. E cresça nessa vida de busca, de oração, de intimidade com Deus. Aí nós vamos experimentar cada dia o tanto que Ele é bom. Provai e vede que o Senhor é bom. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.